Bom dia, irmãos queridos. Nesta segunda-feira, dia 21 de setembro, festa de São Mateus Apóstolo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de São Mateus Apóstolo, meditaremos juntos o seu Evangelho, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus se demonstra sempre muito corajoso. Quando acolhe mulheres pouco recomendáveis entre seus seguidores, quando acolhe Levi e Mateus, considerado o mais baixo dos pecadores, até chefe dos cobradores de impostos injustos, quando concede um milagre ao centurião e à cananeia. Mas Jesus sabia o que fazia e queria abrir os olhos dos seus conterrâneos ao esplendor da verdade. Levi responde, se levanta do lixo de seus pecados e segue Jesus como homem novo. Mateus, grande apóstolo e evangelista. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, festa de São Mateus, é impossível não pensar na extraordinária coragem de Jesus, que acolhe no número de seus íntimos um pecador público, desprezado, como era São Mateus, e o torna apóstolo, padre, bispo, santo. Diante desta escolha, irmãos, ninguém tem direito de se desesperar. Ninguém pode pensar que o chamado não seja para ele, porque ele pecou muito. A experiência de Mateus, de Maria Madalena e de outros grandes pecadores que seguiram Jesus e se tornaram santos, fala claramente para nós também que tudo é possível. Nada é impossível para Deus. Na festa de São Mateus, não podemos esquecer que foi mesmo a experiência deste apóstolo evangelista que inspirou o lema do nosso Papa Francisco: miserando atque elegendo. Teve compaixão e o escolheu. O lema do Santo Padre Francisco foi tirado das homilias de São Beda o Venerável, sacerdote, o qual, comentando o episódio evangélico da vocação de São Mateus, escreve: viu Jesus um publicano, e dado que olhou para ele com sentimento de amor e o escolheu, disse-lhe: segue-me. Esta homilia, diz Papa Francisco, é uma homenagem à misericórdia divina e é reproduzida na liturgia das horas da festa de São Mateus. Ele reveste um significado especial na vida e no itinerário espiritual do Papa. Com efeito, na festa de São Mateus, do ano de 1953, o jovem Jorge Bergoglio experimentou, numa confissão, aos seus 17 anos,
de modo totalmente particular, a presença amorosa de Deus na sua vida. Depois de uma confissão, sentiu seu coração ser tocado e sentiu a descida da misericórdia de Deus, que com um olhar de amor terno o chamava à vida religiosa, a exemplo de Santo Inácio de Loyola. Quando foi eleito bispo, Dom Bergoglio, em recordação deste acontecimento que marcou o início da sua consagração total a Deus na sua igreja, decidiu escolher como mote e programa de vida a expressão de São Beda: Miserando atque eligendo. O olhou com amor e o escolheu, que reproduziu também no brasão pontifício. Eis alguns outros trechos da homilia de São Beda, o Venerável, que tanto impressionou nosso Papa Francisco. Diz São Beda: Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. E Jesus o viu não tanto com os olhos do corpo, mas com os olhos do amor. Viu o publicano e o amou e escolheu e lhe disse: segue-me, isto é, imita-me. Pedindo-lhe que o seguisse, não pedia tanto que fosse atrás dele, mas que vivesse como ele. Pois aquele que diz permanecer em Cristo deve proceder como Cristo procedeu. Mateus se levantou e o seguiu. Nada de espanto que o publicano, ao primeiro imperioso apelo do Senhor, tenha abandonado sua busca de lucros terrenos e, desprezando os bens temporais, tenha se unido àquele que via desinteressado de qualquer riqueza. É que o Senhor, chamando-o exteriormente pela sua palavra, o tocava no mais fundo da sua alma, espalhando no seu coração a graça espiritual para que o seguisse. Olhando as coisas do ponto de vista de Mateus, podemos reparar muitas outras coisas importantes. A primeira que podemos sublinhar é a simplicidade do chamado de Mateus. Não precisa de muitas explicações quando a graça entra. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Tudo aconteceu de maneira infinitamente simples, com uma rapidez incrível. Com essa simples palavra, segue-me, a vida de Mateus mudou da água para o vinho. De pecador segregado e condenado, vira apóstolo, evangelista e mártir. Isso é o que a palavra pode fazer de você, se você ouvir. Quando Jesus passa e chama, não se pode perder a ocasião. Precisa se levantar logo e segui-lo, sem hesitar. Quando Jesus te chama, você não pode exigir que ele te explique o programa completo do que ele vai fazer com você. Jesus não gasta uma palavra para expor o seu programa de trabalho. Ou você confia ou você não pode segui-lo. Quando Deus te confia uma missão, você não pode imaginar aonde Ele vai te levar. Aliás, no começo te parece voar. Talvez no final da vida tudo aparecerá claro. Com Jesus é inútil exigir programas claros e detalhados. A única coisa que você deve fazer é segui-lo, sem perguntar: para onde vamos, Senhor? Será que você tem dinheiro para todo mundo comer? Senhor, como estará a minha preparação teológica para ser um bom evangelista? Ele sempre te responderá com a sua palavra: segue-me. Aqueles que pretendem tudo claro se encontrarão muito mal. Com Jesus, precisa se lançar sem segurança nenhuma. Ele te leva para um outro mundo,
que é impossível explicar com as categorias desse mundo. Você será feliz, muito feliz, mas deve confiar. Se Jesus te explicasse tudo o que você deve fazer ou sofrer, talvez você infartaria. Seguramente nada entenderia e provavelmente fugiria. Portanto, de que adianta saber tudo? Como boas ovelhas, a única coisa que devemos fazer é ir atrás do pastor, como ovelhas obedientes e dóceis, não como bodes revoltados. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é fundamental para qualquer missão. Quando uma pessoa repete muito, não sei se vou conseguir, não sei se vou cumprir a minha missão, não quero ser infiel, melhor nem começar, melhor me retirar, significa que esta pessoa está concentrada mais no seu umbigo do que colocar os olhos em Jesus. É claro que com as nossas forças nunca iremos conseguir fazer nada, mas a missão está centrada em Jesus e não em você. Se Ele te chama, Ele sabe o que faz. Irmãos, vamos agora ouvir de novo a história deste extraordinário chamado que mudou a vida de Mateus e a vida do mundo inteiro à luz da misericórdia. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Neste momento, podemos escolher um propósito que nos ajude a fazer o que Mateus fez: seguir Jesus, virando as costas à nossa vida de pecado, lançados completamente no amor.
Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Olhou para ele com amor e o escolheu para estar sempre com ele. Paz e alegria a todos. Miserando atque elegendo. Paz e alegria a todos. Brotam raios do meu coração, brotam raios de misericórdia, que atingem tua alma. Do meu coração brotam raios do meu coração, brotam raios de misericórdia, que atingem tua alma. Se tu te encontras poço, saibas que ali também estou. Sofro contigo, me compadeço e nas tuas mãos eu seguro. E no teu olhar eu olho, eu olho, filho, levantar e permita que a minha misericórdia alcance teu coração. E no teu olhar eu olho, e no teu olhar eu olho, alcance o teu coração. Se tu te encontras no fundo do poço, saibas que ali também estou.